Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá On. Faísca Tá On, véspera de jogão. Corinthians e Vasco em Itaquera. Será que chegou a hora de quebrar o tabu? Será que o Vasco vai conseguir essa façanha de vencer num território tão hostil quanto é a Arena Itaquera? Entrando aí nessa trend que tem na internet sobre o será, o torcedor vascaíno tem muito será. Será que o Renato Gaúcho vai conseguir manter aí o seu alto retrospecto positivo diante do Fernando Diniz? Sim, 7-1 para o Renato Gaúcho nos confrontos contra o Fernando Diniz. Tudo o que o torcedor vascaíno espera é que ele consiga manter esse bom retrospecto. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Vamos analisar alguns lances específicos do jogo contra o Paysandu, de algo que o Renato precisa ajustar nessa equipe do Vasco. Está ficando muito claro, o Vasco está concentrando muita gente de um lado do campo e do outro lado está faltando amiguinhos para quem joga pelo lado direito. Enfim, isso e muito mais daqui a pouco. Depois da vinheta eu volto com imagens, com ilustrações e com a minha inseparável prancheta. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu trazer umas imagens aqui que eu consegui pegar do jogo contra o Paysandu, eu gostaria de falar para você da Fut Fanatics, essa parceira que a gente tem aqui no canal Atenção Vascaínos. Tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Escaneia o seu QR Code, coloca o cupom Atenção Vascaínos e você terá a possibilidade de ter 7% de desconto em todo o portal da Fut Fanatics. E olha, torcedor, que eu vou falar para você que é muita coisa. É chuteira, é tênis, é camisa de time nacional, é camisa de time internacional, é agasalho, é roupa de academia, enfim, aquilo que você imagina tem no portal da Fut Fanatics. Tá esperando o quê? Escaneie esse QR Code e dá essa moral pro seu bolso e para nós aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, torcedor, na última terça-feira, o Vasco venceu a equipe do Paysandu fora de casa na Copa do Brasil pelo placar de 2-0. E o Renato, me parece que está cada vez mais claro que ele quer manter uma base principal da equipe do Vasco. Lá do meio para frente, pouquíssimas alterações, continua deixando o Rojas na equipe titular, com o Tietê, com o Thiago Mendes e com o Barros fazendo esse tripé ali no meio de campo, e lá na frente o Andrés Gomes juntamente com o Spinelli. O David me parece que perdeu a vaga e o Spinelli aproveitou, fez 2 gols e deve ser o titular amanhã contra a equipe do Corinthians. O grande problema é que essa equipe, depois que o Renato fez essa reformulação aí, que foi a retirada do Nuno pelo lado direito, e olha que o Nuno não estava jogando bem pelo lado direito, só que ficou bem claro que quem é para ocupar esse espaço do Nuno agora na cabeça do Renato e no esquema do Vasco é o Tietê e não o Rojas. O Rojas entrou como esse meia central que tem muito a característica de cair lá para o lado esquerdo. Então, para tentar ilustrar isso para você que está aqui acompanhando esse Faísca Tá On de hoje, o que eu vou fazer? Uma equipe, ela mostra a sua organização primária na sua saída de bola e na saída de bola do adversário. E eu peguei 2 momentos desse no jogo contra o Paysandu para provar para você, torcedor, que hoje o Rojas é esse meia central que joga mais pelo lado esquerdo e o Tietê é para executar essa função aí de quando o Vasco tem a bola quase como se fosse esse extrema pela ponta direita. Coisa que me parece que o Tietê não consegue executar, por isso a equipe do Vasco concentra tanto o jogo pelo lado esquerdo e tem pouquíssimas ações ofensivas pelo lado direito. Então vamos fazer o seguinte, torcedor, eu vou pedir para o Igor colocar aí na tela. Igor, coloca aí na tela para mim, fazendo favor, o lance da saída de bola da equipe do Paysandu. Se o torcedor puder observar, vamos lá.
A bola tá, os dois zagueiros estão lá próximo à grande área, né? É uma saída de bola e a bola tá chegando aqui com o lateral esquerdo da equipe do Paysandu. Agora, torcedor, observe o posicionamento dos atacantes do Vasco, dessa primeira linha do Vasco. Lá do lado esquerdo, o Andrés Gomes. Quem está mais próximo do Andrés Gomes ali, torcedor, é o Rojas. O Spinelli, aqui mais próximo do jogador que está com a bola. E quem que está vindo ali para dar o combate? Se fosse a época que o Vasco tinha um extrema, um ponta-direita, seria esse jogador. Nessa nova formatação do Renato Gaúcho, que ele começou a utilizar desde o jogo contra o Curitiba, quem está descendo ali para dar o primeiro combate a esse jogador da equipe adversária, iniciando a jogada, é o Tietê. Na próxima imagem, o torcedor vai poder observar que esse jogador já está quase chegando no meio de campo. E agora o Tietê ultrapassou o Spinelli, né? Tá ali, bem próximo do jogador que tá com a bola, e é ele que tá chegando. Só que como o Tietê não tem como característica utilizar essa parte do campo, o torcedor pode observar que o jogador do Paysandu já está quase no meio de campo. Ou seja, ele já pode ter uma ação que ele pode quebrar uma linha, que ele pode achar alguém, porque ele atravessou praticamente o campo de defesa todo sem ter essa marcação, ninguém apertando. E na última imagem, ele já tá no grande, quase no meio de campo, já dando passe para o jogador do Paysandu, aí é que o Tietê consegue chegar nele. Ou seja, torcedor, ele carregou a bola aí por pelo menos 25, 30 metros e não tinha ninguém do Vasco para tirar essa jogada dele. Se você percebeu lá na primeira imagem, na segunda imagem, se ele correr lá pelo lado direito, o Andrés Gomes jamais deixaria ele fazendo esse tipo de situação. Agora, torcedor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aí na tela a saída de bola do Vasco. Então, vamos lá. Os dois zagueiros do Vasco próximo à área, tá bem claro que é uma saída de bola do Vasco. Por que eu peguei a saída de bola? Porque é a maneira mais justa de você ver como a equipe está organizada, tanto do adversário quanto o da sua equipe. Eu até circulei ali em vermelho, dá uma olhada, torcedor, como o Puma vai receber a bola e para ele poder dar um passe para frente, ele não tem nenhum jogador do Vasco como opção, zero opção. O Barros ficou para trás, dois jogadores do Paysandu tirando esse passe para trás que não dá, e na frente não tem nenhum jogador do Vasco. O que faz o Puma? Atrasa um pouquinho, a marcação começa a chegar, já tem dois jogadores do Paysandu em cima, e olha o raio de ação que não aparece um jogador do Vasco para jogar. O que o Puma pode fazer nessa situação aqui, torcedor? Nada. Ele só vai ter o passe de retorno, que é o que ele acaba fazendo para a zaga do Vasco. Então, acredito eu que com essas imagens acabou ficando bem claro que o Vasco hoje é esse time que eu vou mostrar para você aqui na prancheta. Uma equipe que tem a linha de 4 aqui atrás, aqui o centroavante, Andrés Gomes, o Rojas veio para acabar ocupando esse espaço do lado de cá, ao lado do Andrés Gomes. O Tietê não consegue ser esse extrema, vem para cá. Thiago Mendes pelo lado esquerdo também. E o Cauã Barros fica nessa missão aqui de proteger. No segundo tempo, depois das alterações, aí desenhou claro um 4-2-3-1. Porque o Brenner acabou indo para centroavante, o Adson ocupou o lado direito do campo, ficou aqui, o Matheus França veio para cá e o Nuno entrou como esse meia central. Aí ficou melhor povoado do meio para frente. O Vasco tinha jogadores no lado esquerdo, tinha jogadores no lado direito e tinha jogadores por aqui também. Ou seja, como arrumar isso? Eu acredito que amanhã, para o jogo contra o Corinthians, o Renato não deve fazer mudanças na equipe. Ele deve continuar aí tentando dar esse tipo de entrosamento para essa equipe. Eu vejo que uma maneira de arrumar isso, para mim, está bem clara, que eu acho que o Renato poderia testar algo dessa maneira. Tentar esse 4-2-3-1, e você sabe, torcedor, que eu não gosto muito de ficar colocando aí 4-4-2, 4-3-6, 4-2-3-1. Eu só acho que tem muita gente pelo lado esquerdo, acho não, eu mostrei para você através das imagens anteriores. Tem muita gente pelo lado esquerdo do campo
e tem pouca gente pelo lado direito. Eu acho que o Tietê pode sair do time, o Thiago Mendes pode ser esse volante ao lado do Barros, como foi a reta final ano passado da Copa do Brasil. Não podemos esquecer que o Vasco fez 4 bons jogos com essa dupla de volantes aqui, Barros e Thiago Mendes jogando lado a lado. O Rojas pode ser esse meia central, aqui na frente o 9, o Spinelli, aqui o Andrés Gomes, e aqui que o Vasco precisa ter esse jogador para voltar a ocupar esse lado direito. Esse jogador, ele pode ser o Adson, tem essa possibilidade, ele pode dobrar laterais, por que não? E ele poderia testar também em algum momento, traz o Nuno para o lado de cá, que é onde o Nuno ia bem, e coloca o Andrés pelo lado direito. Qual o problema do Andrés jogar pelo lado direito? Nos últimos 10 jogos com a camisa do Vasco, eu tô chutando aqui, talvez o Andrés jogou pelo lado direito 10 minutos. E sabe o que aconteceu? Ele fez 2 gols. O gol que ele fez contra o Remo e o gol que ele fez contra o São Paulo. Foi em qual parte do campo? Pelo lado de cá. Então, a questão de nome de jogador pouco me importa. O Renato tem as opções. O que ele precisa é dar um jeito de não deixar esse lado direito aqui com tão poucas opções. Porque como a gente viu nas imagens ali, se a bola sai com o lateral direito do Vasco aqui, ele tem a opção de um volante, aqui na frente ninguém está habitando, e esse meia central aqui, que é o Rojas, tem por costume toda hora cair pelo lado de cá. E tem um outro problema. Com tanta gente pelo lado esquerdo, esse corredor aqui, o cuiabano tá ficando encaixotado. Porque quando ele levanta a cabeça, ele tem o Andrés Gomes aqui, ele tem o Rojas aqui, ele tem o Thiago Mendes para cá, e tem pouquíssimo jogo pelo lado direito. Então é algo que o Renato precisa, de alguma maneira, povoar melhor, dar a melhor opção pelo lado direito, porque hoje o jogo do Vasco está muito concentrado pelo lado esquerdo. Falando do treinador do outro lado, o Fernando Diniz, que tem como característica a posse, um jogo mais de aproximação no campo de ataque, e isso é algo que o Renato vai ter que prestar muita atenção amanhã também. Porque se ele começar a concentrar o jogo pelo lado esquerdo e ele tem jogadores bons, com boa qualidade para jogar pelo lado esquerdo, ele tem o Bidu, ele tem o Bidon, ele tem o Garro, são jogadores canhotos que têm essa tendência. Se continuar com tanto jogador assim pelo lado esquerdo, o Corinthians pode ter ali uma grande oportunidade. Então cabe ao Renato entender melhor como que vai funcionar isso para que possa bloquear a equipe do Corinthians. O Vasco precisa ser uma equipe com uma transição ofensiva muito forte. A gente sabe que o Fernando Diniz na época do Vasco tinha esse problema, quando o Vasco estava no ataque e tinha transição do adversário, muitas das vezes não era uma transição muito organizada. E eu não estou aqui para ficar apontando defeitos no trabalho do Fernando Diniz ou qualidades no trabalho do Fernando Diniz. Todo mundo que está assistindo esse vídeo, ou a grande maioria, sabe que enquanto o Fernando Diniz estava no Vasco, eu via muita qualidade no seu trabalho e muitas vezes problemas na execução e na dificuldade que os jogadores tinham para executar aquilo que ele pedia. Só que o Diniz não é um treinador 100% perfeito. Também tem os seus defeitos, como o Renato tem e como a maioria dos treinadores tem. E um dos defeitos do trabalho do Fernando Diniz é essa transição defensiva, que ela me parece muito mais que os jogadores precisam somente passar da linha da bola e não conseguem, de alguma maneira, ter o discernimento aí da onde que está a jogada, onde está o foco, da onde que precisa ser estancado. Então, amanhã o Vasco tendo essa oportunidade de roubar essa bola e sair rapidamente em projeção, é um caminho que o Vasco tem. Por isso, eu vejo que amanhã talvez o Renato possa ir aprontar até algo diferente na escalação, não sei. Aí é com ele tá com moral, tá colocando ponto na tabela, e aquilo que ele for fazer dentro de campo, se ele for optar, por exemplo, para ter um lado direito com uma dobra de laterais, eu vou dar o meu ok, porque ele sabe de que maneira melhor enfrentar um Fernando Diniz. Um cara que no confronto treinador contra treinador tem 7 vitórias contra uma derrota, para mim tá bem claro que ele tem o antídoto de como faz para vencer esses jogos, e é isso que a gente tá esperando. Beleza, torcedor? Gostou desse Faísca Tá On de hoje? Senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, dá aquela moral. A gente sempre está procurando agora buscar algumas imagens para analisar junto com vocês aí e espero que vocês tenham gostado. Hoje, no final do dia, tem mais programação aqui no Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã tem um Esquenta e eu volto amanhã à tarde no melhor pré-jogo do YouTube do Vasco. Um abraço a todo torcedor vascaíno e até amanhã. Valeu!
atenção, vai enfiar, gol!